Irmãos, essa semana o alimento diário está maravilhoso. É tão completo, irmãos, eu não tenho a presunção de cobrir todos os pontos, porque está muito completo. Então, se vocês puderem reler essa semana, meditar, ponderar, irmãos, eu acho que todos tenham muito a ganhar, né? Então, irmão, nós queremos louvar o Senhor pelo livro de Efésios. Vamos abrir de novo o livro de Efésios, capítulo 1, começando pelo capítulo 1. Versículo 3. Vamos começar pelo versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, nós temos que louvar o Senhor, que Ele já tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, é tipo de bênção que você não encontra aqui na terra. É a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E Ele não poupou nenhuma sorte das bênçãos. Ele nos deu toda sorte de bênção espiritual. Irmãos, Deus está apostando todas as fichas em nós. Deus está, Ele está jogando com tudo que Ele pode, para cumprir o seu propósito eterno. Irmãos, Ele olha com muito carinho você. Você é muito importante para Deus. Por isso, irmãos, Ele tem abençoado você com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Irmãos, Deus nos escolheu, versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos tem predestinado para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quer dizer, todos nós, irmãos, que estamos aqui, sem exceção, Deus nos escolheu antes de você nascer. Você nem existia ainda, Deus havia feito a escolha por você. Ou melhor, antes do mundo existir, não havia nem a criação ainda do mundo, o mundo não tinha sido criado ainda, Ele já havia escolhido você. Você sabe por quê? Porque você, hoje no tempo, você está em Cristo Jesus. Deus, Ele é um Deus eterno. Ele habita na eternidade. Nele não se passa o tempo. Ele não está sujeito ao tempo, porque Ele é um Deus eterno. E quem está na eternidade, Ele pode acessar a qualquer tempo. Não sei se vocês me entendem. Nós estamos limitados no tempo, irmão, nós não temos como acessar o passado, não é verdade? E o tempo é implacável. Vocês estão vendo, dá uma olhada no ponteiro do seu relógio, segundo por segundo, tic-tac, tic-tac. Esse tic-tac que passou não volta mais. E você não consegue voltar nem ontem, porque nós estamos no tempo, estamos sujeitos no tempo. Mas Deus está na eternidade, Ele não está sujeito no tempo. Portanto, irmãos, Ele consegue acessar antes da criação do mundo, Ele consegue acessar você agora, Ele consegue acessar você 1 hora depois. Sabia disso? Você não consegue, mas Ele consegue. Então, irmãos, Ele já na eternidade passada, antes da fundação do mundo, Ele viu que você um dia abriu seu coração para Jesus. Você aceitou a Jesus. Quem aqui aceitou a Jesus? Irmãos, quem aceitou a Jesus, você recebeu a vida de Deus. Hoje, Cristo habita em você. E você agora está em Cristo Jesus. E pelo fato de você hoje estar em Cristo Jesus, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Não sei se dá para você entender. Não dá para entender, porque nós somos homens, Ele é Criador, Ele é Deus, né? Não é verdade? Nós não entendemos, mas foi assim que aconteceu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aqui fala, para sermos santos e irrepreensíveis
Ele fala, ele nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo, nos escolheu no Filho dele, porque um dia nós cremos no Senhor Jesus. E não só isso, ele nos predestinou para sermos filhos maduros, porque ele deseja aperfeiçoar todos nós. Ele deseja fazer de todos nós seus filhos maduros, herdeiros, capazes de herdar o reino vindouro, que é o mundo que há de vir. O reino vindouro, o reino milenar, irmãos, será um prêmio, será um galardão para quem crescer e amadurecer. Quem quer crescer e amadurecer, você ganhará um prêmio, galardão, que é reinar com o Senhor durante 1000 anos. Quem não quer isso? Por isso, irmãos, nós estamos aqui buscando. Acho que nós não... por isso nós estamos na casa de Deus. Antes de vocês chegarem, aqui estavam poucas pessoas, nós cantamos um salmo, né? Acho que vale a pena. Salmo 27, versículo 4. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 27, versículo 4. Vou ensinar um corinho para vocês. Quer aprender um corinho? E os irmãos que aprenderam me ajudem, né? Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, como é bonito, nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus, pela sua misericórdia e graça, Ele nos alcançou com seu braço de amor e nos trouxe, tirou do lago de fogo, ainda como tição, né, arrebatado do fogo, queimando, carbonizados pelo fogo. Deus então nos tirou e nos colocou na igreja. Irmão, na igreja nós estamos sendo curados. Na igreja estamos sendo limpos. Deus está tirando a parte carbonizada, machucada, não é isso? A parte suja, tirando todas as impurezas. E Ele, na sua casa, está cuidando de nós. Irmão, não é maravilhoso? Quem aqui não veio machucado no mundo? Todos nós viemos, de uma forma ou de outra, né, machucados do mundo. Porque esse mundo nos fere, não é verdade? Vocês se lembram da parábola do bom samaritano? Quem se lembra? Havia um homem, não é isso? Havia um homem que foi vítima de salteadores e foi muito machucado, quase morto, não é isso? Totalmente ferido, e foi abandonado no meio do caminho de Jerusalém para Jericó. E passou um sacerdote nominalmente deveria servir a Deus, servir os homens, mas ele tinha tanta coisa para se ocupar nas coisas da lei, ele não teve tempo de cuidar desse que foi machucado pelo salteador e passou ao largo, foi embora. E depois veio o levita. O levita é aquele que tem muita ocupação nos serviços para ajudar o sacerdote, né, no serviço a Deus. E não teve também tempo nem compaixão para lidar com aquele que está machucado. E desceu um samaritano. E esse samaritano, irmãos, é o nosso Senhor Jesus. Ele se aproximou de quem estava machucado, se agachou, pensou-lhe, curou, tratou dos seus ferimentos, colocou sobre o seu animal e o levou para onde? Levou para onde? Quem sabe conhece essa parábola? Levou para uma hospedaria e pediu para o dono da hospedaria cuidar dele, não é isso? E continuar curando, continuando tratando dele, e tudo que gastasse, ele deixou 2 denários, e tudo que gastasse com ele, ele viria e pagaria a conta. Irmãos, que é isso? Que significa isso? Significa, irmãos, nós no mundo fomos machucados,
pelos salteadores. Satanás, ele é o ladrão, ele é o salteador. João 10:10 fala, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, irmãos, nós somos vítimas nesse mundo, né, desse salteador, que é Satanás e toda a sua companhia. Mas, irmãos, Deus nos encontrou no caminho e Jesus nos trouxe para a igreja, nos trouxe para a hospedaria. Todos nós estamos sendo curados aqui. Estamos ou não estamos sendo curados? Você sente que está sendo curado? Ó Senhor Jesus, todo dia estamos sendo curados. Você sabe que quando os irmãos estavam aqui, eu vendo aquelas cadeiras vazias aqui dessas duas filas, você sabe que me veio a memória 1 Samuel 22. Vocês se lembram de 1 Samuel 22? Como foi formado o primeiro exército de Davi? Todos os homens que saíram de Agulhas Negras, né, que saiu da escola militar, não é isso? Na escola superior de guerra, todos bem treinados. Como foi formado o primeiro exército de Davi? Vamos dar uma olhada? Eu acho que somos nós, viu? 1 Samuel 22. Versículo 2. 1 Samuel 22, versículo 2. Quero ver se você está aqui, viu? Ajuntaram-se a ele. Todos acharam? Vou esperar todos acharem. Amém? Vou esperar um pouco. Isso é importante, esse versículo. Amém? Acharam? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Irmão, nós somos, o Senhor convocou todos os que se achavam o quê? Em aperto. Quem está em aperto? Quem se achava em aperto? Aí estamos nós, né? E quem é endividado? Quem está endividado? Não só na conta bancária, mas tem muitas dívidas com o próprio Deus, com o próprio Senhor, com os homens, com as pessoas, né? Endividado e todos os amargurados de espírito, machucado, não é isso? Né, muito ferido no mundo. Irmãos, nós precisamos, graças a Deus, somos da vida da igreja. E aqui nós temos um exército, né, o Senhor não chamou muitos poderosos desse século, Deus não chamou muitos sábios desse mundo para envergonhar, Deus chamou as coisas loucas, as coisas desprezíveis, os que se achavam em aperto, né, os que são endividados, os que têm espírito amargurado, Deus trouxe para a sua igreja. Deus está nos preparando, está nos curando, está nos alimentando para crescermos em vida, para sermos homens maduros, prontos para guerrear, né, com o Senhor, né, para trazer o reino de Deus. Irmãos, não é maravilhoso? Então, melhor lugar, irmãos, para você estar nesse mundo é na casa do Senhor, na igreja. Então, Salmo 27, 4, eu vou ensinar um corinho para vocês, tá? Cadê? Ah, ali, né? Sofia, dá um tom para a gente. É isso aí? Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor
Enquanto eu viver, quero contemplar a beleza e a glória do meu Senhor. Uma coisa eu peço, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, na casa do Senhor, na casa do Senhor. Isso aqui é só para vocês aprenderem. Agora, tem vários irmãos que estavam aqui no começo aprendendo. Não me ajudem agora a cantar, tá? Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. Enquanto eu viver, quero contemplar a beleza e a glória do meu Senhor. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, na casa do Senhor, na casa do Senhor. Mais uma vez. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. Enquanto eu viver, quero contemplar a beleza e a glória do meu Senhor. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, na casa do Senhor, na casa do Senhor. Só as irmãs. Uma coisa eu peço ao Senhor. Aleluia! Que eu possa morar na casa do Senhor. Enquanto eu viver, quero contemplar a beleza e a glória do meu Senhor. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Os irmãos cantaram muito bem. Vamos ver se os irmãos cantam, né? Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. Enquanto eu viver, quero contemplar a beleza e a glória
todos juntos. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. Enquanto eu viver, quero contemplar a beleza e a glória do meu Senhor. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, na casa do Senhor, na casa do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Ele não só nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus Pai ainda nos predestinou para a filiação, desejando fazer de cada um filho maduro, um filho herdeiro, para herdar todo o mundo que há de vir, o reino, vindouro será nosso galardão. E para isso, Ele mandou seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, realizou a redenção maravilhosa, porque nós estávamos todos mortos em nossos pecados e delitos, não tínhamos nenhuma chance, irmãos, de fazer parte disso tudo, mas Cristo veio aqui na terra, viveu uma vida vitoriosa como homem, Ele morreu derramando o seu sangue na cruz para Deus poder perdoar os nossos pecados e poder redimir-nos de volta para Deus. Hoje nós temos valor para Deus, tudo por causa da obra de Cristo Jesus. E não só isso, na cruz Ele também derramou sangue e água é para Deus nos dar a sua própria vida. Irmãos, hoje nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus, não apenas adotados de Deus, porque nós hoje temos a vida de Deus dentro de nós. Irmãos, é isso que faz toda a diferença. Nós somos cristãos, porque nós somos chamados de cristãos. Nós temos Cristo vivendo em nosso coração. Nós somos pessoas que têm Cristo, o Espírito de Cristo vive dentro de nós. Então, não só isso, Deus deseja que no final dos tempos, todas as coisas sejam encabeçados por Cristo novamente. Porque quando Satanás se rebelou contra Deus e depois levou o homem a se rebelar contra Deus, irmãos, todas as coisas desse universo, principalmente aqui na esfera da terra, se tornou confuso, sem ordem, se tornou caótico, mas graças a Deus, Deus está nos reordenando, colocando tudo de novo em ordem. Você não percebe que esse mundo está em total desordem? Mas, irmãos, na igreja, Ele está fazendo um processo inverso do mundo. Na igreja, Ele está tornando tudo em ordem de novo. Mas como Deus deseja colocar tudo na ordem certa, encabeçando você e eu. Por isso, irmãos, é importante nós vivemos debaixo do comando do Espírito. Não temos mais liberdade própria. Nós somos prisioneiros de Cristo Jesus, nós somos prisioneiros no Senhor. Efésios 3, 1, Efésios 4, 1, falam que nós somos prisioneiros. Não porque alguém nos aprisionou, mas nós voluntariamente, nós queremos o quê? Obedecer ao comando de Cristo. Não queremos viver de uma forma tão livres, porque nosso tempo era livre, fazíamos quando nós queríamos,
A nossa vontade também era fazer, nós fazíamos a nossa vontade, nós fazíamos o que nós queríamos. Mas, irmãos, a partir de agora, a partir do momento em que Deus nos encabeçou em Cristo, porque nós somos membro do corpo de Cristo, né? 1 Efésios 1, versículo 22 e 23 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, irmãos, nós, aleluia, na igreja, na casa de Deus, sabe por que as coisas começam a tomar sentido, começam a fazer ordem até na nossa vida particular, na nossa vida familiar? É porque, irmãos, as coisas começam a tomar ordem quando você está encabeçado em Cristo. Percebeu? Quando você está encabeçado em Cristo, todas as coisas da sua vida começam a fazer sentido, começam a ter ordem. Senão, se você não estiver encabeçado por Cristo, as suas coisas, né, continuam em desordem. Às vezes você não entende porque você não consegue colocar ordem na sua casa, ordem no seu trabalho, ordem na sua vida social, ordem na vida da igreja. Parece que tudo é confuso, tudo é sem ordem, porque você não está encabeçado em Cristo. Não é mesmo, irmãos? A partir de agora, irmão, nós somos prisioneiros no Senhor. Prisioneiros de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, não busque tanto liberdade própria. Eu falo o que eu quero, né? Eu penso o que eu quero, você não tem nada a ver com isso. Irmãos, daqui para frente não podemos dizer mais assim. Somos membros do corpo de Cristo. Né? Foi mencionado Ezequiel, não é isso? Ezequiel? É isso? 47? É isso? Ezequiel 47. Quem conhece Ezequiel 47? Ezequiel 47 fala do quê? Versículo 1 diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Irmãos, o que é um homem que saiu com cordel de medir? Quando você quer comprar um terreno, você quer comprar uma casa, e primeiro a pessoa informa você qual é a área do terreno, qual a área da casa, qual é a área construída, quantos cômodos, quantos banheiros. Você não vai confiar somente na sua palavra. Você leva o quê? Leva um instrumento de medir, leva uma trena ou não, para medir o terreno ou medir a propriedade que você quer comprar. Aí, quando você mede na Bíblia, quando Deus mede, Deus está tomando posse. Deus está querendo medir você. Você deixa Deus medir? Deixa Deus medir? Quanto mais você é prisioneiro no Senhor, mais você deixa Deus medir você. E quanto mais Deus mede você, Deus faz de você a sua propriedade. Deus vai dizer: esse aqui pertence a mim, porque eu medi. E quanto mais Deus mede, irmãos, a água vai subindo. Deus mediu 1000 côvados, a água subiu até os tornozelos. Que são os tornozelos? Aqui, né? Não é isso? Então, água baixinha assim. Quem que já, desde criança, não foi para a praia brincar na água rasa ou na piscina? Não é isso? É gostoso pisar na água, não é isso? Quando criança, né, você brinca na água e ainda tem muita liberdade. Mas deixa Deus medir mais um pouco. Versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Ó, Deus, quanto mais Deus mede, Deus vai tomando posse de você e a água da vida vai subindo. Ó, chegou até os joelhos.
Você já brincou na água quando criança, na água que dava pelos joelhos? Já tem mais dificuldade de se mover, não é assim? Você vai perdendo a sua liberdade para a água da vida. Mas deixe Deus medir mais você, deixa não. Nós cantamos um hino que fala passo a passo, dia a dia, não é isso? Não tem pressa, não precisa voar, né? Vamos deixar o Senhor dia a dia nos medir, né? Você não precisa, de repente, passar das águas pelo tornozelo, de repente já chegando no joelho. Não, deixa ele vir, deixa ele subir. Você vai, cada dia, vive no Espírito, na comunhão com o Senhor, invoca o nome do Senhor. Você, né, tem comunhão com os santos, nas reuniões, reunião do grupo familiar, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, apacentando isso, alimentando-se. Tudo isso, irmãos, faz Deus medir você. E a água vem subindo, irmão, é passo a passo, não tenha pressa não, passo a passo, mas não pare, não pare, senão daqui a 30 anos você está o mesmo, não mudou nada. Deus precisa continuar trabalhando em você e em mim, não é isso? Então vamos deixar o Senhor medir mais, medir, já foi para o joelho, o que mais? Onde estamos? Ainda no 4, né? Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas já me davam pelos lombos, já aqui na cintura. Irmão, você sabe que na água na cintura já, você quer correr já não consegue correr muito rápido, não é isso? Porque já tem resistência da água, porque a água da vida já te restringe. E Deus vai medir mais você, né? Deixa Deus medir mais você. Versículo 5, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. De um lado ele fala passar a nado, mas por outro lado não se podia passar. Quer dizer, você vai se render totalmente ao fluir da água do Espírito. Você perderá totalmente a sua liberdade, a sua direção própria, a sua vontade própria. Você vai fazer a vontade do rio, da água da vida. Em outras palavras, você fará a vontade de Deus. Você quer viver assim ou não? Irmãos, é maravilhoso a gente viver dessa forma. Ó Senhor Jesus. Voltando. Irmãos, é maravilhosa essa visão, né? Como eu já disse para vocês, não tenho a presunção de esgotar tudo que foi falado, mas é muito rico essa semana, muito rica. E Efésios 1, 2 e 3, irmão Dong sempre vem falando conosco, e 1, 2 e 3 fala da visão, fala disso tudo que eu mostrei para vocês, mas o importante, irmãos, é nós conseguimos praticar essa visão, levar isso para o nosso dia a dia, que está no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 do livro de Efésios. Capítulo 4, 5 e 6 fala de andar de modo digno da nossa vocação, do nosso chamamento, né? Então, o que é, nós somos chamados para quê? Quem sabe? Porque andar de modo digno da nossa vocação significa que Deus nos chamou para alguma coisa. E se Ele nos chamou para alguma coisa, nós devemos proceder de acordo com isso que para que Deus nos chamou. Deus nos chamou para quê? Quem sabe? Nos chamou para quê? Fazer sua vontade. E qual é a sua vontade? De um lado, Ele quer nos tornar santos e irrepreensíveis, não é isso? Ele quer fazer-nos crescer em vida. Mas tem uma coisa muito importante, que Ele quer nos fazer a sua igreja edificada. Quer dizer, não só, você não pode ter essa ideia do chamamento apenas um indivíduo. Você agora está inserido como membro do corpo de Cristo. Você agora é um membro da família de Deus. Você agora, irmãos, faz parte da habitação de Deus no Espírito. Você agora faz parte do novo homem.
Você não é mais individualmente um velho homem, mas você faz parte agora de um homem coletivo, o novo homem que é a igreja. Em outras palavras, irmãos, Deus tem um propósito eterno, que Ele deseja, no final, irmãos, nos edificar num edifício espiritual, que é a sua igreja, que é o corpo de Cristo, que é a sua família, que é a sua habitação de Deus no Espírito. Irmãos, esse é o propósito pelo qual nós somos chamados. E para esse resultado final, nós precisamos andar de acordo que alcance esse resultado final. Os irmãos entenderam? Então, em outras palavras, de um lado, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Nós precisamos de mudança, porque nós ainda estamos habituados, acostumados à velha maneira de vida. Não é isso que fala nesse alimento diário dessa semana? Cada um de nós, irmãos, nós herdamos nossos pais, da nossa sociedade, do nosso mundo em que vivemos, a maneira de viver. Todo mundo vive assim, eu também vivo dessa forma. Mas agora no novo homem, irmão, já vive diferente. Nós precisamos despojar essa velha maneira de vida que todo mundo vivia, irmão, para viver uma nova vida. Não é? Irmãos, isso faz parte. Quando Paulo fala, quando Paulo fala assim no capítulo 5, versículo 3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs e chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Irmãos, por que eu estou citando esses dois versículos? Só para dar um exemplo para vocês, como é que nos afeta a nossa velha maneira de vida. Tá? Vou mencionar uma coisa que ninguém gosta de falar sobre isso. Tá? A impudicícia aqui, irmãos, é fornicação mesmo, fornicação. E toda sorte de impureza aqui, irmãos, são coisas da sensualidade, da sexualidade. E cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe. Essa conversação torpe aqui é asquerotes, que é obscenidade, imoralidade. Por que eu estou falando isso? Irmãos, na velha maneira de vida, o homem, quando se junta em grupos, só fala em duas coisas: é mulher e futebol. Certo? E quando fala da mulher, irmãos, faz com que todos os homens vivem com a questão de obscenidade, de sensualidade à flor da pele. E fica o dia inteiro nesse ambiente entre os homens. É ou não é? Estou falando uma coisa que ninguém gosta de tocar no assunto. Mas essa é a realidade. É ou não é? Ficam tanto é que as publicidades, as propagandas, irmãos, sempre usam a sensualidade para chamar atenção, para vender o produto. Por quê? Porque o homem vive nesse ambiente. Se você vive nesse ambiente, todo o tempo só está nesse ambiente, irmãos, um dia, você vai cair, você vai pecar. É ou não é? Às vezes, não à frente dos outros, mas ocultamente você está acessando obscenidades. Irmãos, por quê? Porque se o ambiente é esse, se a velha maneira de vida é essa, irmão, precisa tirar essa velha maneira de vida. Vamos mudar a nossa maneira de vida? Tirar essa roupa antiga? Ações de graça, reuniões, conversação saudável, sadia. É ou não é? Suprindo palavra um ao outro, orando uns pelos outros, invocar o nome do Senhor, oração, pregar evangelho, não é? Não é que todo o tempo nós vamos fazer isso, mas, irmãos, isso nos evita de ficar ainda na nossa velha maneira de vida. Irmão, nós hoje estamos no novo homem, temos uma nova maneira de vida. Se você não muda de fato, como é que é aquela palavra do empreendedorismo? Se você faz sempre as mesmas coisas,
não vai esperar resultados diferentes. Se você continua vivendo a velha maneira de vida e não muda, não espere resultado diferente. Você vai continuar sendo o velho homem. Mas, irmãos, nós hoje não andamos mais no velho homem. Nós andamos na graça para edificar a igreja. Nós andamos o quê? Na verdade. Não é isso? Nós andamos no amor, nós andamos na luz e nós andamos no Espírito. Aqui fala, capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Aqui para lembrar, irmãos, a nossa vocação é sermos membros do corpo de Cristo. O que é andar de modo digno a nossa vocação? Irmãos, é saber para que nós somos chamados. Nós somos chamados, irmãos, para ser membros um dos outros. Eu não posso mais, irmão, viver sozinho, individualisticamente. Eu preciso me edificar com os irmãos. Irmãos, para isso eu preciso me relacionar com os irmãos. No relacionamento com os irmãos, irmão, nada de mentira. Fale a verdade. Mas às vezes, irmãos, nós falamos meia mentira, meia verdade. Não, vamos ser o quê? Vamos ser verdadeiros, né? Porque no novo homem não há falsidade. Então, fale a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Versículo 26, 27, irmãos, eu gosto muito, porque é um princípio que nos ajuda muito. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irmão, lembre-se sempre desse princípio. Esse princípio vai te ajudar muito, muito. Para viver na coletividade, viver com outras pessoas, viver com o fim de edificar-me com outros membros do corpo de Cristo, irmão, nesse relacionamento, surge ou não surge conflito? Surge ou não surge desentendimento? Claro, nós somos seres humanos, não é isso? Nós convivendo junto, marido e mulher, não tem momentos de atrito, não tem momentos de conflito, não tem momento de desentendimento, tem ou não tem? Tem, todos têm, não é? Nós somos seres que têm emoção, nós somos seres, né, com alma ainda, temos a nossa personalidade, nós somos diferentes. No choque das personalidades, sempre tem esses, né, esses conflitos, esses desentendimentos. Mas o que faz, irmão, quando acontece esse desentendimento? Você, então, fica chateado. Você está bravo com alguma situação. Você está magoado com alguma coisa. Quem aqui tem essa experiência? Ficar magoado com uma situação, como resolver? Como resolver? Mas aí não funciona, como é que faz? Tem gente que fala, irmã, invoca o Senhor, rapaz, invoca o Senhor, irmão. Né, irmão, assim não funciona, como é que faz? Não funciona porque nós não aplicamos direito, né? Como é que faz? Pode ficar bravo, irmão, pode ficar bravo, pode ficar insatisfeito, pode ficar chateado. Irmão, mas não deixa o sol se pôr na sua ira. Sabe o que é isso? Não deixa passar quando o sol se pôr. Resolve a questão. Entenderam ou não? Eu estou bravo com você, mas o sol está se pondo. Ih, rapaz, eu tenho que resolver isso antes do sol se pôr. Né? Então isso me obriga a chamar você para junto. Olha, irmãos, eu estou chateado com você, não tenho que ser sincero com você, tenho que ser chateado com você. Mas eu não posso deixar o sol se pôr, a Bíblia fala assim, né? E eu preciso resolver com você. Mas não é resolver com luva de boxe, não é resolver com jiu-jitsu, né? Irmão, é resolver no Senhor. Nessa hora, irmão, vem aqui, tem que resolver com você, não tenham paz, né? Vamos orar junto diante do Senhor, aprenda a perdoar, aprenda, irmãos, a se abrir, não é isso? Aprenda a partir do momento que antes do sol se pôr, irmãos, já restabelecer a paz. Isso quer dizer, irmão, que você nunca vai acumular ressentimentos, você nunca vai acumular mágoas,
você nunca vai acumular nenhuma insatisfação no coração, porque essa pequena insatisfação de hoje, acumulada com a satisfação de amanhã, de depois de amanhã, tal, depois de um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, irmão, vira 5 toneladas de peso, porque você não deu atenção para aquela pequena coisa que você deixou passar. Irmãos, vamos tratar com isso ou não? Vamos? Eu sei que tem gente aqui que tem acúmulo de muitos anos já. Porque quando o marido e mulher brigam, sabe como é que faz? Você vai tentar apartar, você vai tentar ajudar. Não, ele fez isso aqui, 5 anos atrás já fez isso. Porque 5 anos atrás não limpou, não tratou com isso. Mas ela, 10 anos atrás, falou aquilo para mim que me magoou meu coração. Irmãos, 10 anos. Vamos aprender a não deixar nem um dia. Isso nos força, irmãos, a ir na presença do Senhor. Não é autoajuda, não é tentar resolver humanamente, irmãos, levar tudo na presença do Senhor. Deus pode restabelecer a paz. Pode ou não pode? Né? Então aqui fala, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque quando o sol se pôr, você estará dando lugar ao diabo. O diabo vai levar vantagem no nosso relacionamento. Aí, irmãos, nós não vamos conseguir edificar a igreja. E nós somos chamados para edificar a igreja, não é? Então nós temos que resolver esse problema antes do sol se pôr. Amém? Aquele que furtava, tem alguém que rouba aqui? Não. Você levantar a mão, não. Aquele que furtava, não furte mais. Irmão, parece uma coisa tão banal, não é isso? Irmãos, é verdade. Ele desceu ao nível do chão. É passo a passo, né? Antes trabalhe. Tem gente que não quer trabalhar, não é isso? Aquele gosta de ter comunhão com os irmãos, assim, entre aspas, né? Vive só na casa dos irmãos, né, tal. E não trabalha comendo dos outros, tal, irmãos, né? Ainda tem o galo, né? Tem o galo, né? Ó Senhor Jesus. Sabe dessa história, o galo, não? Ó Senhor, acho que não convém contar aqui, né? Tem um irmão que, isso é suposição, tá? Um irmão que, né, não trabalha e tal, vive só na casa dos irmãos e foi visitar um irmão e ficou morando lá, comeu todo o mantimento dele, tudo. Aí o irmão chegou um dia e falou, né, dona Júlia, né, irmã Júlia? Eu não tenho mais nada na despensa. Amanhã, quando o galo cantar, por favor, vá embora, porque eu não tenho mais como te sustentar aqui. Ele falou, eu tenho um galo, eu vou depois do galo. Cozinha o galo para mim, que ainda depois eu vou. Desculpe. Então, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quer dizer, a visão é gloriosa, irmãos, é elevadíssima, mas, irmãos, na prática chega a um nível, não é isso? Humano, chega o nosso do dia a dia, né? Então, Paulo nos ajuda. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, às vezes nós estamos tão acostumados à nossa velha maneira de vida. A gente está acostumado a falar palavrão, não é isso? A falar grosseiramente, a falar a palavra que todo mundo fala, é tão normal, não é isso? Às vezes hoje você está no metrô, no transporte coletivo, as pessoas soltam palavrão, não tem nem vergonha hoje, né? Tal. E você, isso não é nada, você continua usando esse linguajar, irmãos. Vamos mudar nosso linguajar? Não é mais saudável, não é isso? Que saia da nossa boca somente o quê? Unicamente a que for boa para edificação, né? Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmão, da nossa boca só sai a palavra que transmita graça. Não vamos prestar atenção para isso. Se alguém ouvir, opa, está ganhando graça, ganhando vida de Deus, é disso que nós vamos falar, né? Irmão, isso tudo é mudança de hábito, mudança de cultura, não é isso? Passamos, não mais continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo. Se você quer um resultado diferente, viva diferente. Viva a verdadeira vida da igreja, não é isso? A vida da igreja, reuniões com santos, com os irmãos, né? Ó Senhor Jesus. Longe de vós
toda amargura. Irmão, nós, ó Senhor, quando eu era jovem, irmãos, eu era terrível. Né? O senhor Otto está aqui? Não, o senhor não está aqui, né? O senhor está aí, né? O senhor Otto me disse que quando recém começava a vida da igreja, ele confessava que né, ele não tinha paciência de esperar no semáforo, não é isso? E ficava bravo, né? Que o semáforo ficava bravo, às vezes xingava, né? Os outros motoristas. Irmãos, quando eu era jovem, eu também era impaciente demais no trânsito. Era muito trânsito. Às vezes gritava com as pessoas. No nosso tempo ali, 1970 e pouco, não é isso? Ali era muito mais exigente. Hoje tem muita carta nova, né? Hoje muito braço duro, né? De dirigir. Então assim, né? Então já não tem. Mas naquele tempo nosso a pessoa demorou um pouco, você já fica bravo, não é isso? Tem que, né? Irmãos, era realmente, irmão, longe de nós toda amargura, irmão. Tira toda a amargura do coração. Cólera, ira. Quem que não tem ira no coração, irmão? Tira de nós, longe de nós. Gritaria. Irmão, ainda tem gritaria? Ó Senhor Jesus, às vezes, irmão, tudo isso era graças ao Senhor, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né? Todo mundo já gritou alguma vez na vida, já não gritou? Irmão, longe de nós a gritaria. Eu ouvi falar que até hoje, eu ouvi falar de que tem irmãos ainda agredindo mulher, agredindo sua esposa fisicamente. Parece uma coisa inconcebível entre nós, mas acontece. Ó Senhor Jesus, não adianta a gente tapar só com peneira, não. Nós precisamos limpar isso, precisamos lidar com isso, né? Tem uma nova maneira de vida, tá? Longe de nós, irmão, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Tudo que o irmão fala, você já entra com malícia. Ih, falou isso, já, né, nós somos assim. Ó Senhor, antes sede uns para com os outros, benignos. Vamos ser benignos um com o outro, né? Só encher de benignidade o nosso coração. Não pensa mal do irmão, irmãos. A gente gosta de dizer, irmão falou uma palavra, opa, ele tem uma intenção, outra intenção por trás. Você sempre pensa do lado pior, né? Irmão, vamos pensar sempre do lado bom dos irmãos? Principalmente na igreja, para edificação. Vamos pensar, vamos, como é que fala? Vamos fazer um voto de que o irmão sempre é positivo. E eu sempre vou pensar do lado bom do irmão, né? Nunca pensar do lado mal, tá? Se ele planejou alguma coisa com intenção maligna, o problema é dele. Mas eu quero agir com benignidade. Compassivo, né? Precisa ter paciência, precisa ser misericordioso. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, perdão no relacionamento é um dos instrumentos mais eficazes para destruir qualquer nó, para destruir qualquer bloqueio entre nós. Não é mesmo, irmãos? Vamos aprender a nos perdoar? Amém. Deus, quando perdoa, Ele esquece. Sabia? Deus perdoou você, quando Ele perdoa você, Ele esquece das suas iniquidades. Só que quando a gente perdoa, a gente não esquece. Você já percebeu isso? Aquele caso já tão discutido, já né, enterrado, aquele caso que você já discutiu tanto, tá bom, vamos enterrar, tá, vamos enterrar um cachorro morto, só que você deixa um rabinho para fora, né? Qualquer hora, né, chegou o momento, você puxa o cachorro, tá vendo? Aqui, ó o que você me fez 5 anos atrás, que a gente já tinha enterrado o assunto, ó, eu puxei de novo. Irmãos, nós vamos aprender a perdoar como Deus nos perdoa. A perdoar, irmãos, é esquecer. Outro dia, né, Iudeu estava falando para mim, né, Iudeu? Que Iudeu falou, eu não sei porque eu me esqueço, né? Quando as coisas acontecem, depois a gente, né, trata o assunto, eu nunca mais lembro, né? Eu falei, é bom assim. É bom a gente agir assim, não é isso? Não ficar lembrando, sabe, na memória nossa, ficar ocupando espaço na nossa memória das coisas ruins. Né? Vamos limpar, vamos tratar e esquecer. Ah, o irmão fez isso comigo, nem me lembro mais. Né? É para edificação. Estamos aqui para edificação. Irmãos, isso é andar na graça
andar na verdade. Não tenho tempo, irmão, para descrever tudo que está no alimento diário. Andar na graça. Bom, para andar de modo digno, tinha que falar isso. Para andar no modo digno, irmãos, no capítulo 4 de Efésios, precisa da vocação, precisa de alguns elementos. Versículo 2, com toda humildade. Irmão, precisa ter humildade. Começar com humildade. E eu ouvi essa semana, né, uma irmã me dizer que tem um irmão na sua localidade que era muito humilde, muito simples. Não começou, né, no Senhor, cresceu muito. Então, um dia e ganhou virou um irmão responsável da igreja. Aí quando vira um irmão responsável, parece que vira a cabeça dele também. Né? Começa a lidar com os irmãos, com as irmãs, falar, você sabe com quem você está falando, rapaz? Você está falando com o presbítero da igreja. Oh, você é irmã, rapaz, você é irmã, fique na posição da irmã, eu sou irmão, sou homem. Não obedeça, você tem que obedecer. Quer dizer, começa a mudar a cabeça da gente. Irmãos, viver no novo homem, essa nova vida, o requisito número 1, irmãos, é andar com humildade. A humildade não começa e depois termina quando você já está lá no alto, você deixou a humildade para trás, não. A humildade acompanha durante toda a vida do corpo. Precisamos aprender, irmãos, começar com humildade. Humildade. Mesmo você tendo muito sucesso, o Senhor está usando muito você, né, na obra, no grupo familiar, crescendo muito, irmãos, humildade. Humildade. Segundo, mansidão. Irmão, vamos aprender a ter mansidão? Longe de nós toda amargura, ira, cólera, gritaria, mas mansidão. Vamos aprender a ser mansos uns com os outros, com longanimidade. É outro requisito importante, irmão. Precisa de paciência. Lidar, irmão, lidar com seres humanos, precisa de paciência. Eu não preciso de paciência. Primeiro dia que eu fui contratado como profissional engenheiro, quando eu me formei, e eu fui apresentado ao meu primeiro chefe. O chefe é um italianão desse tamanho assim, chamava Mário Massaro. E eu achava que é o nome de um japonês, né? Muitos japoneses chamam Mário, e muitos japoneses também têm sobrenome Massaro, né? Eu falei, vou encontrar, meu chefe deve ser um japonês. Quando eu entrei na sala dele, um italianão desse tamanho assim, eu sou Mário Massaro, é um italiano. Sabe o que ele me disse? A primeira coisa que me disse, eu aprendi e guardo até hoje. Ele disse assim, sabe de uma coisa? O que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Porque, não sei se vocês entenderam, né? Às vezes você acha que porque você entendeu rapidamente, facilmente, você acha que todo mundo entendeu, né? E você comete muitos erros achando que todo mundo entendeu. Então, irmãos, nós precisamos ser pacientes, né? Às vezes eu me arrependi muito, sabe? Eu sou engenheiro, a gente faz as coisas com tudo muito... A localização para nós é muito importante como engenheiro. Todos os desenhos são bem localizados. Você faz uma locação da obra, onde fica o norte, qual a direção do norte, né? Põe norte no desenho. A gente põe a locação, qual a latitude, qual a longitude, e a obra está localizada, quanto tá, a gente localiza muito bem, né? Outro dia... Vou pedir até perdão para a Sueli falar, né? Então, uma vez a Sueli estava ensinando alguma pessoa que não estava conseguindo chegar na nossa casa. Você vira à direita, vira à esquerda, depois vira à direita, vira à esquerda e tal. E eu, com a outra cabeça, falei, dá uma referência para ele, né? Fica vira à esquerda, vira à direita, é tudo confuso, né? Dá uma referência. Aí, e ela não me ouviu, continuou orientando a pessoa. Eu fiquei bravo com ela. Eu falei, olha, é tão fácil, dá uma referência, acabou. A pessoa consegue chegar rapidamente, sabe? Então, o que é óbvio para mim, não é óbvio para ela. Ela tem outra cabeça, ela pensa de outra forma. Então, por causa dessas pequenas coisas, a gente começa a criar conflito entre nós, não é? Eu tenho minha ordenança, ela tem a ordenança dela. Vocês entenderam ou não? Então, eu não posso, eu tenho que aprender, irmãos, a ter paciência com os outros, porque nem todo mundo pensa como eu penso, ou não é?
Nós somos diferentes, somos ou não somos diferentes? Por isso, irmão, nós vamos compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é... Eu falei o quê? A profundidade, né? Faltou a profundidade, né, de Cristo. Por quê? Cada um, justamente porque nós somos diferentes um do outro, nós somos tão diferentes um do outro, nós também vamos provar Cristo de uma maneira diferente. E você nunca vai provar toda a riqueza insondável de Cristo. Por isso precisamos de multiforme sabedoria de Deus sendo manifestado em toda a igreja, em todos os santos, né? Por isso, irmãos, graças ao Senhor, nós temos a igreja, nós temos os irmãos, né, que nos... Ó Senhor Jesus, eu quis... Aí termina, irmãos, ele não teve que terminar rapidamente por causa do espaço do alimento diário, da mensagem, e eu vou terminar aqui com andar no Espírito, né? Versículo 17, ou versículo 15, portanto vede, ao capítulo 5 de Efésios, perdão. Portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmão, o tempo passa implacavelmente. Os cientistas e os filósofos são muito intrigados com o tempo. Tempo é uma coisa misteriosa, que ela passa e você não tem como resgatar, você não tem como trazer de volta, né? Isso é uma coisa realmente, você precisa prestar atenção. Por isso, nós precisamos usar bem cada minuto nosso, né? O tempo tem que ser remido, precisa ser remido. Só que esse remir o tempo, irmãos, é como você resgatar o tempo. Mas não é possível resgatar o tempo. Como você vai resgatar o tempo? Irmãos, é fazendo isso. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmão, procurar a vontade do Senhor é a maneira de resgatar o tempo. Como? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? Irmãos, aqui o alimento diário disse, e eu também vou reforçar, irmãos, aqui fala, Paulo fala aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, né? Aqui fala, não vos embriagueis com vinho. Irmãos, nos ensinam que não há problema nenhum tomar, né, de vez em quando um copo de vinho, faz até bem para a saúde e tal, né? Mas, irmãos, por causa dos irmãos, se eu tiver possibilidade de algum dos pequeninos irmãos, me vir, né, tomando uma bebida alcoólica, ainda que seja comedidamente, né, e ele cair e entrar em alcoolismo, irmãos, eu não vou conseguir carregar essa culpa. Portanto, irmãos, eu sou meio radical nisso. Eu prefiro, né, não dar nenhuma chance para ninguém tropeçar, né, nessa questão, tá? Então, assim, não vos embriagueis, isso é minha direção particular, tá? Então, os irmãos, cada irmão vê como deve fazer, mas o importante, irmãos, é não fazer nenhum tropeçar, ninguém tropeçar, tá? Sempre fazer a coisa para edificação, fazer as coisas que convém. Mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, estamos todo o tempo cheio do Espírito. Por isso, irmãos, invocar o nome do Senhor não é meramente uma coisa mecânica. Ó Senhor Jesus, no começo pode até ser, né? Mas depois, irmão, tem que entrar num processo orgânico. Você tem que viver todo o tempo invocando o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor. Porque você, né, não quer mais viver na carne. Você quer estar cheio do Espírito. Irmãos, o segredo é nos encher do Espírito. Por quê, irmãos? Porque se você não viver no Espírito, você só pode estar vivendo na carne. Não há outro lugar para estar. Você vai dizer, não, peraí, eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu sou um homem educado, nunca ofendo ninguém. Eu não faço, né, mal para ninguém. Mas se você não estiver no Espírito, mesmo não fazendo mal, você está na carne. Você vive na carne.
Não é mesmo, irmãos? Então nós precisamos aprender sempre a viver no Espírito. E viver no Espírito, irmãos, qual é a maneira de viver no Espírito? Porque a gente está tão acostumado a viver na carne, que às vezes a gente não consegue, né, determinada hora, não consegue nem invocar o nome do Senhor. Por isso, irmãos, é bom a gente manter sempre o Espírito cheio. Ó Senhor Jesus, de manhã lê a Bíblia, na comunhão com o Senhor, né? Lê o alimento diário, lê os livros espirituais, na oração, orar pelos santos, orar por você, todo o tempo, irmãos, vivendo e invocando o nome do Senhor. Irmão, dessa forma, você está habituando você a viver uma nova maneira de vida. Você não vai mais continuar naquela velha maneira de vida. Você agora tem uma outra maneira de vida, sempre cheio do Espírito. Né? E outra maneira, irmão, de nos encher do Espírito, juntamente com os irmãos. Quer melhor lugar do que esse? Aqui você tem liberdade para gritar. Aqui você tem liberdade para chorar. Aqui você tem liberdade para pedir oração, não é isso? Aqui, irmãos, é melhor lugar para a gente se encher do Espírito. Como? Falando entre nós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quando nós estamos juntos cantando, irmãos, é a melhor hora da gente se encher do Espírito. Por isso não cante mecanicamente, cante realmente colocando todo o seu ser. Né? Aproveite os irmãos para falar com os irmãos, né? Porque o irmão vai reagir com você, não é isso? Ele vai corresponder àquilo que você fala. Não é melhor do que você falar para a parede em casa. Então você aqui, né, tem gente que responde você, que reage você, você pode se encher do Espírito. O que mais? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, dar graças a Deus também nos enche do Espírito, sabia? Quando era muito jovem, irmão, eu passei por uma situação muito difícil. Meu pai estava passando por uma situação financeira muito difícil. E eu tinha o meu sonho, né? Eu comprei um carro, né, com a ajuda do meu pai e tal. Era um chevetinho que saiu, era novinho, né? Chevetinho, a Sueli se lembra. Aquilo ali era o meu bezerrinho de ouro, né? Todo sábado estava ali ilustrando, coloquei roda de titânio, né, tal. E meu pai passou maus bocados financeiramente e ele teve que vender meu carro. E a situação era um poço sem fundo, não tinha como resolver essa situação financeira. E eu estava tão assim, né? Assim, triste com a situação, não vendo a situação. Eu era muito jovem ainda, para aprender essa lição era muito difícil. E eu só perguntava, por que, Senhor? Por que isso? Por quê? De repente, um dia, andando no ônibus, eu me lembro, ali deve ser na região da 9 de julho, andando no ônibus, e estava dentro do ônibus, e eu falei para o Senhor, por quê? O Senhor falou assim, em tudo dai graças. Eu comecei a argumentar com ele, mas como dar graça nessa hora? Eu não consigo dar graça. Em tudo dá graça. O Senhor não discute com você, você já percebeu ou não? O Senhor não discute com você, Ele só te dá uma palavra. Irmãos, olha que poder que tem da graça. Eu me rendi ao Senhor, comecei a dar graças ao Senhor. Você acredita que eu comecei a chorar copiosamente, mas não de tristeza, de alegria, porque eu consegui passar do problema. O problema estava ali me magoando, me maquinando dia e noite aquilo. Mas quando eu dei graças a Deus, Senhor, eu te dou graças por essa situação. Era uma libertação. Eu fui libertado daquele problema, daquela coisa que me prendia. Irmãos, eu comecei a chorar de alegria. As pessoas estavam à minha volta, estava sentado no banco ali, estavam chorando, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas, irmãos, para mim, dar graças a Deus é outra maneira de encher do Espírito. Bom, aprenda a dar graças. A gente murmura demais. Ônibus demora um pouco, a gente já se queixa, não é isso? O farol demora um pouco para abrir, a gente já fica murmurando, não é mesmo? A fila do banco que não anda, a gente já fica bravo, não é isso? O filho que não ainda pede a paciência, irmão, nós somos murmuradores. Não, o Senhor parece que mora com uma mulher rixosa, né? Dia todo, que nem um gotejar da chuva, tique, 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 tique. Estamos todo o tempo murmurando. É chato morar com alguém que só murmura. E nós somos essa mulher murmuradora, rixosa na casa de Deus.
Mas, irmãos, vamos aprender da graça a Deus? Você consegue dar graça a Deus agora? Pela situação que você está passando? Ó Senhor Jesus. E sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A gente aprender a se sujeitar, irmãos, também a gente se enche do Espírito. Ah, mas aquele irmão, não, você não me sujeitar àquele irmão. Irmão, a hora que você aprender a se sujeitar, você vai estar cheio do Espírito. Você acredita nisso? Irmã Júlia, acredita nisso? Ó Senhor Jesus. Irmão, essa é a vida coletiva que vai edificar a casa do Senhor. E ao mesmo tempo, irmãos, essa vida está nos curando. Quem se sente sendo curado aqui na igreja? Curado psicologicamente, curado espiritualmente, curado até fisicamente. Você está mais alegre? Sabe que a alegria cura muitas doenças, né? Como é que é? A amargura do coração, irmãos, adoece. Então é melhor a gente ter mais alegria, sorria mais, né? Porque você tem a vida da igreja. Dessa forma, irmão, nós vamos estar edificando a casa do Senhor. É para isso que nós somos chamados. Viver, vamos lá, andar na graça, andar na verdade, andar no amor, andar na luz e andar no Espírito. Vamos edificar a casa do Senhor. De um lado, nós somos curados e depois, irmão, o Senhor vai nos usar para curar outros. Você está sendo curado e você pode curar outras pessoas. Grupo familiar tem que crescer, pessoas, né, que o Senhor tem que, os estudos bíblicos, pregação do Evangelho, apacentar, cuidar. Irmãos, nós precisamos começar a não ser mais egoístas, também passar isso para trazer muitas outras pessoas que estão machucadas no mundo, para trazer na casa de Deus, para serem todos curados, se tornarem filhos herdeiros, para reinar no mundo que há de vir. Jesus é o Senhor. Desculpe tomar todo esse tempo, irmão, desculpe. Então, que tal? Vamos ainda ficar de pé, vamos que pelo menos orar um pouco juntos, né? Ou quiserem compartilhar um pouco, né? Ó Senhor Jesus. Enquanto os irmãos preparam a mesa aqui.